E aí, como vão vocês? Tudo ótimo, incrível. E eu quero hoje estar compartilhando, principalmente aqui agora no princípio, falar um pouquinho por que que eu tô aqui. Então, porque é a minha história de vida, né? Eu hoje, né, se tem alguém aí que não me conhece, eu sou a Rosina, tá? Mãe de 3 filhos maravilhosos e 3 netos maravilhosos, né? Deus me presenteou só com, foram só bênçãos, né? E o que que acontece? Eu, aos 40 e quase 2 anos, eu me vi num momento assim perdida, aonde eu estava me sentindo sem rumo, porque eu já tinha, meus filhos já estavam adolescentes, né? E eu não via o que fazer, né? Sabe? E aí você não acredita, porque eu era mãe, dona de casa, né? Mulher do marido, aquela pessoa, né? Aquela vida comum, tradicional, muito realizada, muito feliz, né? Com a família, mas eu pessoalmente não estava bem, faltava algo, eu queria algo a mais, né? Eu, desde jovem, muito novinha, eu sonhava em fazer diferença no mundo, mudar o mundo, né? E quando a gente amadurece, aí eu casei, aí a gente vai largando os nossos sonhos de lado, né? Vai falando, aquilo foi sonho, né? Como se fosse uma coisa bem impossível de realizar. Eu sempre sonhei em viajar, em fazer diferença por onde eu passar, produzir, ser independente, né? E eu me vi nessa fase de 42 anos, 100% dependente financeiramente, né? E ali simplesmente sem saber aonde que a minha vida ia parar, porque eu não estava com vontade de morrer aos 42 anos, né? Nem aos 60, nem aos 70. Então, o que que acontece? Eu ficava pensando, meus filhos já estavam ali, né? Vamos dizer, independente de uma certa forma, e eu ia fazer o quê? Né? Aí eu comecei a buscar várias coisas, né? E só que não era fácil, não era muito nada fácil. Primeiro que ao redor a gente sempre encontra os ladrões de sonhos, que são pessoas que nos querem bem, mas estão achando que nos protegendo, que tudo que eles falam é cuidado, não vai, você vai se estrepar, vai dar tudo errado, você não tem noção. De fato, eu não tinha noção do que eu poderia fazer, eu não tinha noção do que fazer. E tinha muito medo, medo de dar errado, medo de não conseguir, medo de não ser capaz, né? Medo do que os outros iam falar se tudo desse errado. E, aliás, dar errado também no que naquele momento eu não sabia. Então, o que que aconteceu? A minha vida daí, nessa busca constante, tomou um novo rumo. Primeiro porque eu estava buscando, né? E quem procura, acha, né? Ô, gente, e eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de ouvir coisas que agregassem na minha vida. Sempre fui assim. Sempre gostei de conversar com pessoas que me ensinavam, sabe? Eu sempre estava naquela de conversar com pessoas mais velhas, mais maduras, bem-sucedidas, para que elas pudessem me passar aquela experiência. E isso vai fazendo diferença na minha vida. Então, hoje, o que que eu quero? Hoje eu quero te despertar. Para quê? Para que você também viva essa transformação, para que você também possa viver a sua melhor versão, porque você possa realmente realizar seus sonhos e tirar lá de onde estiver escondidinho todos aqueles sonhos, desejos, né? Aquelas coisas que a gente sonha mesmo, né? Então eu espero que você também possa fazer uma mudança, uma transformação na sua vida. A gente se acomoda, não é verdade? E olha bem, a pergunta é: você está vivendo hoje o seu melhor? Né? Às vezes a gente nem para pensar, a gente não tira um tempo para refletir. Né? Você está vivendo o seu melhor? Mas você também está dando o seu máximo, o máximo seu? Será que está? Você acredita que pelo menos está no caminho? Você acredita que você está no seu caminho? Que é o melhor caminho? Porque às vezes você não está onde você quer, mas você está na direção que você quer. E isso já é maravilhoso, né? Agora, se você não está no caminho e ainda não está vivendo o que você sonha, o que está te impedindo? O que que faz com que você não dê o próximo passo? Será que era como eu, né?
que estava ali assustada, com medo, achando que era incapaz, né? Achando que de repente que já está tarde demais, que já passou do tempo, achando que para quê? Bobagem fazer alguma coisa, afinal de contas, para quê, né? E a gente vive cheio de questionamentos. Eu vivi assim, então eu não sei você, né? Se tá vivendo a mesma coisa. E a gente tem muito medo, né? Medo, medo, medo. Vem aquele monte de medo e a gente, o que acontece com o medo? O medo tem um lado bom. O lado do bom do medo, sabe qual que é? É quando ele tá te protegendo. É só naquele momento que você não vai fazer uma loucura, né? Imagina assim, se você não tiver medo de nada, você acaba se estrepando, né? Porque de repente eu viro para você e falo assim, vamos nadar, vamos entrar no mar, e você nem sabe nadar direito, você fala, não tem medo não, eu vou. Você pode morrer afogada. Então, se você tem medo nesses momentos, o que acontece? Você, né, está se protegendo, evitando que você morra, né? Mas normalmente o medo, ele faz mal, ele paralisa, né? O medo, ele trava a gente. O medo, ele impede de você descobrir novas possibilidades. O medo te impede de descobrir sua capacidade, né? Então a gente precisa realmente de começar a tirar esse medo. Mas como que a gente faz isso? Bem, primeiro a gente tem medo do novo, do desconhecido. Vamos supor que você tenha muita vontade de começar uma nova carreira ou um novo empreendimento, ou mudar, né, alguma coisa que você está vivendo, mudar de cidade, mudar de país, né, recomeçar ou começar alguma coisa, né? Então você tem medo porque tudo é novidade e o novo nos assusta. Então a primeira coisa que a gente deve fazer, e que eu fiz muito, foi buscar informação, né? Por exemplo, vamos supor que você quer fazer uma mudança de vida, mudar de cidade, até de país. Você vai conhecer para onde você está indo, quais são as oportunidades que tem naquele local, né? Como que é o local, qual é a cultura do local, né? De que aquele local vive, para que você possa ir mais preparada. Ou então, vamos supor que você quer empreender ou quer montar um negócio, né? Aí você vai lá, aprende, estuda, gente, investe em você, começa a buscar novas informações, novos conhecimentos, não deixe o medo te travar, não deixe o medo deixar você sem realizar tudo aquilo que você precisa, não é verdade? Então, você não precisa de ficar desesperado e achar, ai meu Deus, eu não vou dar conta. Eu achava isso, mas o meu desejo de transformar, de mudar, de encontrar novas oportunidades era tão grande que vinha o medo, mas sabe aquela vontade de tentar de novo, de a gente começar outra vez e de aí eu fui aos poucos, não foi uma coisa rápida, né? Que eu falei assim, ai agora eu vou e pronto. Não, eu tive medo, né? Mas o medo me deixou cautelosa, o medo me deixou procurando, né, ajuda, né, através de informação, de leituras, de livros. Então, tudo que a gente quer, a gente tem que buscar coragem. A gente não pode deixar o medo nos paralisar, tá joia? Ou a gente não pode deixar tantos sonhos, tantos desejos serem travados por causa de uma coisa chamada medo, né? Então, bora vencer os medos, né? Busque, vai aprender, vai estudar, vai tirar o melhor que tem em você, né? Leia, estude, então continue buscando, se relacionando com pessoas que vão realmente fazer diferença na sua vida e vão te agregar. Porque também não adianta, gente, a gente conversar com as pessoas que nos puxam para baixo, né? Aquelas pessoas, não, cuidado, não vai não, você já tá mais velha. Ah, não, para quê? Bobagem, né? Então, é muito sério que você comece a ouvir pessoas certas. E como que você sabe quem são pessoas certas? Bem, primeiro, pessoas que passaram por uma experiência e venceram, né? Venceram o medo, venceram aquela trava, né? E tiveram sucesso.
São essas pessoas que você tem que ouvir. Não é quem não está vivendo a melhor, né? Porque às vezes a gente tem mania de pedir a opinião, pedir ajuda para as pessoas que realmente não estão tendo resultado. Então, o que vai acontecer? Elas vão realmente te puxar para baixo, né? Então, nada de ouvir esse tipo de pessoa. Combinado? Você tem que ter muita sede de aprender. Muita sede, né? E tirar. Agora, presta atenção. Se você quer viver coisas novas, você não pode fazer coisas velhas. Concorda comigo? Ou seja, eu quero viver tudo novo, eu quero aprender coisa nova, eu quero ter resultados novos. Então, que dão a opinião pra gente que a gente gosta. Pessoas que realmente, por exemplo, nossos pais. Então, a gente fica amarrado nessas ideias, nessas opiniões. Por quê? A gente tem apego, porque a gente tem um vínculo emocional com quem nos passou essas informações. E aí, o que acontece? Você não quer abrir mão daquilo, porque parece que você está até cometendo um crime, que você está cometendo um pecado, não é verdade? E aí você, por causa disso, você fica ali limitando tudo que você pode viver. Então, vamos desapegar? Vamos desapegar daquelas coisas que a gente acha que não pode mudar, né? Então, gente, não é que você vai jogar tudo fora, não é que você vai jogar a sua história fora, não existe isso, de jeito nenhum, né? A nossa história é a nossa escola, mas para quê? Para aprendizado, né? Não é que você vai esquecer tudo, né? Você só precisa, sabe fazer o quê? Derrubar de vez, quebrar toda a resistência que você tem de mudança, de tentar algo novo. Então, a gente tem que largar de lado, abrir mão de todas aquelas coisas que você está preso, né? Para que você comece o novo. E o mais importante é a gente lembrar que quanto mais velho a gente está, mais duro é. Por quê? Porque você vai ter mais informação, você tem mais coisa, né? Eu estava falando, quando você quer tirar tudo daqui e trocar, você tem que primeiro pôr coisa boa, até tudo que é ruim sair. O que a gente chama de lavagem cerebral, não é verdade? Então, é exatamente isso que a gente precisa, vencer os medos e tirar coisas velhas. Porque eu sempre ouvi muito isso assim, ó, eu não posso abrir mão disso. A gente cria uma certa resistência, não é verdade? Resistência ao novo, resistência àquilo que a gente não conhece. Porque sabe o que não existe? É aquilo que você não conhece. Aí você fala, não é possível. É porque você não conhece ainda. Então você acha que não existe, que não tem, que você não consegue, que você não dá conta, não é? E a gente nasceu para vencer. A gente nasceu para ter vida plena. Deus nos fez para que a gente tenha vida maravilhosa. Ele não nasceu para a gente ter uma vida medíocre, né? Aquela vida na média. A gente tem que ter plenitude. Só que não nos ensinam isso, não é verdade? Eu não sou de uma geração que me ensinaram isso. Vai lá, porque você tem que dar o seu melhor. Não, sempre cheio de travas, de amarras, né? E tipo assim, foi quem falou com você, você vai abrir mão? Foi sua mãe que te falou. Ninguém mais melhor, ninguém mais pode querer seu bem do que seus pais. E é a pura verdade, porque eu sou mãe. E eu quero todo o bem dos meus filhos. Mas quantos erros a gente comete, né? Afinal de contas, a gente não é Deus. Então, a gente é passível de muitos erros, né? De muitas falhas, né? Então, a gente tem que abrir mão desses conceitos, aprender o novo, ter coragem e assim, gente, nós vamos poder realizar muita coisa. Eu recebi uma mensagem ontem, eu acho, anteontem, de uma mulher também com mais de 40, falando, Rosina, eu ouço você falar e às vezes eu fico pensando, será mesmo que eu consigo? Ela está com 49 anos, você começou aos 42, será que eu consigo mesmo essa mudança? Será? Eu tenho medo, né? Eu falei, eu entendo, porque a gente tem realmente, só que a gente precisa vencer isso. Primeira coisa, sabe o que eu me perguntava?
Será que Deus quer só isso de mim? É só isso? Será que a gente, você, eu, nascemos para tão pouco, né? Qual o legado que você vai deixar? O que as pessoas vão falar de você quando você não estiver mais aqui? Ah, era tão boazinha, né? Mas era acomodada, né? Você não vai deixar nada? Alguém, um filho, um neto, um amigo, uma pessoa vai contar o que de você? Tipo, nossa, fulana, né, fez uma diferença, onde ela passava, fazia isso. Ah, como ela era persistente. Olha como é que ela evoluiu na vida, né? Então, assim, a gente deixa isso como exemplo e você inspira as pessoas, né? Quantas pessoas me inspiraram e me inspiram? E eu espero ser fonte de inspiração para muita gente. Espero que eu inspire vocês, né? Então, outra coisa muito séria é essa coisa desse apego às informações, às conceitos que a gente traz das pessoas que são caras pra gente, né? Que a gente tem esse vínculo emocional. Você imagina um filho seu falando, mãe, ou você falou isso comigo, mas me travou, né? Porque eu acreditei que aquilo fosse verdade. E aí o que acontece? Você já imaginou o peso disso? Eu não quero deixar isso, né? Eu falo muito com os meus filhos sobre isso. Eu não sou perfeita, eu não sei tudo, erro muito. Então vocês têm que analisar tudo e eu já dei a formação, porque os princípios e valores não mudam nunca, né? A gente fala aquela coisa, né? A raiz não mudam. Então, a gente não pode realmente carregar esse peso com a gente, né? E nem pôr esse peso nas costas das pessoas que nos deram o melhor delas. Porque a gente dá o melhor da gente para os nossos filhos, para quem a gente ama, né? É o nosso melhor, mas a gente não sabe se é realmente o melhor, né? Primeiro porque o mundo mudou, as coisas evoluíram demais. Não dá para a gente usar a mesma régua, né, do passado, e eu tenho certeza que a gente também, eles vão, imagina daqui a 10 anos, meus filhos, meus netos, com os conceitos de hoje, não dá, né? E a gente tem que ter humildade, né, para isso, né? Então, cuidado com a zona de conforto, sabe? Aquela coisa que a gente fica acomodado. Sabe por que a gente fica acomodado? Porque, na verdade, o nosso cérebro, você sabia que ele não gosta de esforço? Ele gosta de ficar ali, né? Tranquilinho, sem ter que despender energia. Por isso que a gente sempre acaba caindo na comodidade. E eu não conheço ninguém que na zona de conforto cresceu. Eu não conheço ninguém que vivendo na comodidade, né, fizesse diferença. A gente tem que estar incomodado. Tem gente que acha assim, nossa, eu tenho que falar que eu estou satisfeita, tá tudo bem, não, eu sou uma pessoa satisfeita. Hoje não pode, a gente tem que ter sempre uma gotinha de insatisfação. Não é ingratidão. Gratidão 24 horas é pouco. Mas insatisfeita, sabe por quê? Porque a gente pode melhorar um pouquinho, todos os dias. Então, a gente tem que falar, não, eu posso melhorar. É nesse sentido a insatisfação, entende? Porque a gente não acredita na gente. Os outros falavam as coisas comigo, você isso, aquilo, eu falava, gente, esse povo tá viajando. Eu não vejo isso, eu não enxergo isso. Até hoje eu tenho muita dificuldade, eu não vou mentir para vocês, não, tem muita dificuldade. Mas, né, por isso que vocês aí falando comigo me fortalece, né? Não me deixa parar, entendeu? Né, a gente tem que todos os dias falar isso pra gente. Porque a gente passa tanto tempo ouvindo que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente acredita. Então agora vamos fazer inverso. Vamos todo dia falar, eu sou capaz, eu posso, eu quero, eu mereço e eu consigo. E eu tô aqui para te dizer isso, você pode muito mais do que você imagina. E além disso, você merece muito mais. E nós estamos aqui para isso. Eu estou aqui para te despertar, para que você acorde, desperte e viva o seu melhor. E viva aquilo que Deus tem para você.
tá? Que todos nós temos um propósito, todos nós merecemos e devemos, né? Ter uma vida melhor. Nós temos obrigação, né, de estar melhor. Nós temos obrigação de ser feliz, certo? Então, gente, saia da comodidade, saia da zona de conforto, dê o seu melhor. E eu falo isso com vocês porque eu vivi isso. Não pensa que era fácil, né? Eu, quando comecei toda essa mudança, 3 filhos adolescentes, ouvia assim, nossa, o que você está fazendo? Correndo para lá e para cá, tomando tanta decisão, mudando tanta coisa, que você está sendo maluca, irresponsável nessa fase tão difícil. Mas eu sabia que se eu não fizesse aquilo, eu hoje ia ser uma mulher frustrada. Eu ia ser uma mulher infeliz e eu ia acabar responsabilizando alguém. Eu não fiz isso por causa de deixar meus filhos. Ô, gente, não ponha esse peso nos seus filhos. Não ponha, não ponha. Eu não quero, nunca quis, né? Imagina, hoje, né? Hoje, meus filhos, né? Estão cada um vivendo a sua vida. Imagina se eu não tivesse essa liberdade, essa independência e fosse um peso na vida deles. E fosse aquela mãe que não agregasse, que muito ao contrário, tivesse ali tirando tempo, energia. Hoje eu quero só somar na vida deles, né? Deles e de mais muitas pessoas, né? Porque a vida deles eles vão voar muito, né? E eu não quero estar ali puxando as perninhas dele para eles pararem. Então, a gente não pode deixar as coisas nos paralisar. Tire o medo da sua vida, né? Para de falar que tá bom desse jeito, é assim mesmo, né? Tá bom, tô até pagando minhas contas. Ai, gente, que coisa, bora pra cima, vamos querer mais, vamos sonhar mais, né? Sabe por quê? Eu tenho certeza que se eu, aos 42 anos, nunca tinha trabalhado, mãe, dona de casa, consegui hoje que a gente está aqui 24 horas com informação na internet, coisa que você pode pesquisar, ouvir, perguntar, conversar com todo mundo, tanta coisa de graça acontecendo aí, que você tem informações, conteúdos maravilhosos. Não tem desculpa. E eu não vou deixar você dar desculpa, porque eu vou ficar aqui até você ter coragem de ir lá e fazer. Fechado? Né? Então, larga a comodidade, a zona de conforto para lá, tá? Agora, não fique aí esperando que alguém chame você, pegue você pela mão e te leve, não, tá? Não espere, porque isso não vai acontecer, não. Não vai, mas fulano gosta tanto de mim. Não espera. A primeira pessoa que tem que fazer é você. Deu um passo. Se ajude. Se ame, se respeite, se valorize. Sabe por quê? Porque você é uma mulher valorosa. Você é uma pessoa de valor, né? Nunca esqueça disso. Dentro da gente tem o melhor, tem Deus dentro da gente. Então, como que você pode dar o pior seu? Não pode, eu não conformo, não. A gente tem que dar o melhor da gente, tá? Nós vamos mudar, vamos largar o medo de lado. Você chega de mimimi. Gente, eu detesto mimimi. Não sei você. Essa choramingação, vitimismo, larga isso. Larga isso de coitadismo. Ai, porque eu não consigo, porque eu não tenho jeito, porque eu não tenho chance, porque eu não tenho oportunidade. Larga isso. Esquece isso. Não se descanse nessas coisas, né? Não deixa isso te limitar. Larga de dar desculpa, não deixa o medo te paralisar. Saia do lugar, que seja um passinho pequenininho, mas saia, que eu tenho certeza que você vai fazer muita diferença. Ô, gente, olha bem, o que te trouxe, o que você sabe, te trouxe até aqui. Para você viver novas possibilidades, você vai ter que aprender coisas novas. Então, bora, gente, abrir a mente para coisas novas, para conceitos novos, tudo que você puder aprender para que você comece a transformar sua mentalidade. A partir do momento que você transforma sua mente, você transforma o seu sentimento.
e quando você transforma o seu sentimento, você age de forma diferente. Lembra sempre, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, entendeu? Então tudo começa com a mudança de mentalidade e você pode ir para o outro patamar, você pode ir para o próximo nível, que eu não sei qual é o nível que você está buscando, mas eu tenho certeza que você pode dar um passo a mais. Você pode estar super bem sucedida, super feliz, mas você ainda pode dar um passo na frente. Eu tenho certeza que você pode evoluir mais, né? Então, bora juntas fazer a diferença, bora mexer, bora dar o máximo, vamos sair do lugar, vamos avançar para cima, para frente. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Sempre tem. Não se acomode, tá? Não deixa o medo te paralisar. Não deixa aquela ideia que já tá tarde. Ah, eu já tô com mais de 40. Ah, eu já tô com 50. Ah, eu já tô com 60. Não importa. Se você tá viva, é hora. Entendeu? Então, não deixa o medo te paralisar. Não deixa a idade te limitar. Muda sua vida. Se você tá afim de perder peso, de trabalhar em outra coisa, se você tá afim de mudar de cidade, se você tá afim de começar um novo relacionamento, seja o que for, bora, parte pra cima, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu não vou dar trégua para você. Tô aqui para te dizer que eu estou aqui para despertar você, para que você possa viver o seu melhor. Eu estou aqui para despertar você, para que você viva uma nova história, né? Lógico, com muito respeito por tudo que você viveu até hoje, né? E gratidão. Mas você pode muito mais. Combinado? Um beijo. Que Deus abençoe vocês. Combinado? Beijo.